Decisões do STJ. O STJ, por decisão da sexta turma, desclassificou a imputação de homicídio simples doloso para homicídio culposo em um caso de acidente de trânsito ocorrido no Maranhão. A decisão se baseou na ausência de elementos concretos que comprovassem dolo eventual na conduta do motorista, afastando a competência do tribunal do júri e determinando que o caso fosse julgado pelo juízo singular. Segundo o entendimento da turma, a embriaguez e o excesso de velocidade, de forma isolada, não configuram dolo eventual. A fundamentação jurídica da decisão destaca que o dolo eventual requer a demonstração de que o agente assumiu conscientemente o risco de produzir o resultado. No caso analisado, embora o motorista estivesse embriagado e conduzisse em alta velocidade, o tribunal considerou que não havia elementos adicionais para comprovar essa aceitação do risco. A decisão enfatiza a necessidade de critérios objetivos para diferenciar dolo eventual de culpa consciente, conforme a interpretação do Código de Trânsito Brasileiro e da jurisprudência aplicável. Essa decisão do STJ refere-se à distinção entre dolo eventual e culpa consciente, em um caso de homicídio decorrente de acidente de trânsito. Vamos por partes. 1. O que é dolo eventual? No dolo eventual, o agente assume o risco de produzir o resultado, ou seja, ele sabe que sua conduta pode causar a morte de alguém, mas, mesmo assim, continua agindo sem se importar com as consequências. 2. O que é culpa consciente? Na culpa consciente, o agente prevê a possibilidade de um resultado grave, como a morte, mas acredita que poderá evitá-lo. Ele não aceita o risco, diferentemente do dolo eventual. 3. O caso concreto. O motorista estava embriagado e dirigia em alta velocidade, o que, à primeira vista, poderia sugerir dolo eventual. Porém, para que se configure dolo eventual, é necessário comprovar que o motorista aceitou conscientemente o risco de causar a morte. Decisão do STJ. O tribunal entendeu que apenas a embriaguez e o excesso de velocidade, sem outros elementos, não são suficientes para caracterizar dolo eventual. Faltaram critérios objetivos que demonstrassem que o motorista assumiu o risco de matar, como, por exemplo, condutas que indicassem total desprezo pela vida alheia, fazer manobras perigosas em locais movimentados, por exemplo. Reclassificação da conduta. Por isso, o STJ desclassificou o crime de homicídio doloso, simples, para homicídio culposo sem intenção de matar. Como o homicídio doloso é julgado pelo tribunal do júri, a mudança para o homicídio culposo transferiu a competência para um juízo singular, um juiz sem a participação de jurados. Por que isso é importante? A decisão reflete a necessidade de se provar, com clareza, o dolo eventual para enquadrar a conduta no homicídio doloso. Se essa demonstração não for feita, a conduta deve ser classificada como culposa para evitar injustiças. Resumindo, o STJ entendeu que, apesar da gravidade das circunstâncias, embriaguez e excesso de velocidade, não havia provas suficientes de que o motorista aceitou o risco de matar, sendo a conduta mais adequada ao homicídio culposo, onde não há intenção nem aceitação do risco de matar.